Opa, vamos lá, deu certo. Tudo bem, galera do Periscope, como é que estão? Hoje nós vamos falar do artigo 65 do Código Penal, uma dica a respeito do artigo 65. Então, bom dia para absolutamente todo mundo. Galera presente aqui já, ó, vamos lá, vamos estudar. Brasília presente, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Macapá, Salvador, Bahia, Fortaleza, Bauru na área. Hoje eu tô indo para Teresina, hoje. Amanhã eu dou um curso lá a respeito de Tribunal do Júri e à noite participo de um congresso. Olha que interessante, Teresina já está na área. Ribeirão, Palmas, Tocantins, Marília, Guaraciaba do Norte, né? Ceará aqui, Santo Bahia, São Pedro de Aldeia, Rio de Janeiro, Vila Velha. Porra, já tá aí, é o Brasil inteiro, né? Catalão, Araguari, Minas. Joia, joia. Vamos lá, Feira de Santana, Monte Santo, muito bom, muita gente presente. Isabel de Brasília, um abraço, Isabel, Passo Fundo, um abraço para você, Isabel. Desafio empresarial, já estou sabendo que o Juan quer fazer uma pergunta de empresarial para mim, já estou sabendo. Estou pronto para receber a pergunta, Juan. Quando você quiser, manda ver, só deixa eu saber quando você vai fazer o desafio para eu assistir o vídeo, né? Então vamos parando aqui, ó, vamos parando as mensagens. Estou de barba, vou ter que tirar essa porra dessa barba hoje. Estou de barba, isso aqui, essa barba é por quê, Rogério? Preguiça. Vamos lá, vamos parando um pouquinho. Fala, Putovski, é em russo. Olha só que interessante, já está treinando para a próxima Copa, Putovski. Então pera um pouquinho, vai baixando, vamos parando um pouquinho. Ah, a galera já pedindo para não tirar a barba. Olha só, não tira não. Porra, isso é uma sugestão, hein? Isso é uma sugestão. Vamos lá, vamos baixando os recados, vamos baixando as mensagens para eu dar a dica a respeito. Hoje a dica vai ser punk. A dica, tira sim, tira não, foda. Vou ter que depois ver o que eu faço. Vamos abaixando as mensagens, vamos lá, vamos abaixando. Lins, um abraço para ele, vamos diminuindo as mensagens. Eu acho um sarro isso, o cara que fala, Rogério, você tá feio pra caramba, aí você vai ver a foto dele, aquele ovinho, né? Fala que tá feio pra caramba, mas coloca a tua foto também pra ter um contraditório, né, seu puto? Vamos lá, vamos abaixando. Vamos lá, para de escrever agora. Dica a respeito do artigo 65 do Código Penal. Dica a respeito do artigo 65. Vamos lá, vamos diminuindo as mensagens. A dica de hoje é punk. Vocês sabem que o artigo 65 do Código Penal, ele anuncia as atenuantes de pena. Circunstâncias que o magistrado, na segunda fase do cálculo da pena privativa, vai considerar em benefício do sentenciado. Vamos lá, coraçõezinho sempre, sem mensagem então. Ótimo. Vejam, artigo 65 trabalha as atenuantes de pena, são circunstâncias que na segunda fase, na segunda etapa do cálculo da pena privativa de liberdade, o juiz vai considerar em benefício do sentenciado. Agora, quando eu falei das agravantes, eu fiz uma pergunta. Eu falei para vocês, as agravantes sempre agravam a pena? Eu vou fazer a mesma pergunta para vocês. Será que as atenuantes sempre atenuam a pena ou tem algum caso em que o magistrado, apesar de presente a atenuante da pena, ele não vai poder atenuá-la? Tem caso em que, apesar de presente uma atenuante de pena, o juiz não vai poder atenuar? A doutrina cita 3 casos em que, apesar de presente a atenuante, o juiz não vai poder considerá-la. 3 casos. Eu vou falar quais são as 3 hipóteses em que presente a atenuante o juiz não vai poder atenuá-la. E depois eu vou contar para vocês quais as críticas que a doutrina faz a respeito de 2 dessas hipóteses. Então vamos lá? 3 casos em que uma atenuante, apesar de presente, não vai poder atenuar a pena. Primeiro caso, não se atenua a pena quando a atenuante já constitui ou privilegia o crime. Não pode a atenuante incidir se ela já é privilégio do crime. Não pode a atenuante incidir se ela já constitui o crime.
tá ok? Segunda hipótese, não incide a atenuante quando a atenuante redundar numa pena aquém do mínimo legal. Nesta etapa, o juiz não pode extrapolar os limites mínimo e máximo previstos abstratamente no preceito secundário. Se o crime tem uma pena de 1 a 4 anos, uma atenuante não pode fazer com que essa pena fique aquém de 1 ano. Repito, se o crime tem uma pena de 1 a 4 anos, a atenuante não pode fazer com que a pena fique aquém de 1 ano. Se a pena base já foi fixada no mínimo, o juiz não vai poder aplicar a atenuante, porque aplicar a atenuante seria fazer a pena ficar aquém do mínimo. A terceira hipótese em que o juiz não aplica uma atenuante, apesar de presente, é exatamente aquela em que está diante de um concurso de agravante e atenuante, e a agravante é preponderante nos termos do artigo 67. Agora vejam, preste atenção, olha só. Em resumo, quais são as 3 hipóteses em que uma atenuante não atenua a pena? Primeira hipótese, quando a atenuante já constitui ou privilegia o crime. Segunda hipótese, quando a pena base já foi fixada no mínimo e a atenuante não pode fazer a pena ficar aquém do mínimo. Terceira hipótese, quando a agravante for preponderante. Preste atenção, preste atenção. A primeira hipótese, que diz que a atenuante não atenua a pena. Pera um pouquinho, olha só. Olha que interessante. Um abraço para você que é seu aniversário e vou te dar de presente essa explicação. Presta atenção, ó. A primeira hipótese, que diz que o juiz não pode atenuar a pena quando a atenuante já é preponderante ou constitui o crime, parece uma hipótese que não tem previsão legal. Zaffaroni critica isso. Zaffaroni fala, onde é que está escrito que eu não posso considerar uma atenuante quando ela já privilegia o crime? Eu entendo por que eu não posso considerar uma agravante quando ela já constitui ou qualifica o crime, porque isso geraria bis in idem, dupla valoração em prejuízo do réu. Agora, onde é que está escrito que não pode haver dupla valoração em benefício do réu? O fato de uma atenuante já privilegiar o crime, qual é o problema de também atenuar a pena se não tem qualquer norma impedindo o princípio do non bis in idem? Peraí, o princípio do non bis in idem, ele não permite a dupla valoração em prejuízo. Ninguém impede a dupla valoração em prejuízo. Então, Zaffaroni não gosta dessa exceção. Zaffaroni diz, não aplicar atenuante, porque já constitui ou privilegia o crime. Sem norma dizendo isso, parece que é uma analogia em Malam Partem. Compreenderam? Porque aí seria uma dupla valoração em benefício. E aonde é que nós estamos proibindo dupla valoração em benefício? A segunda hipótese, olha só, Joana, a nossa querida professora do Acre está presente. Joana, um abraço para você e todos os professores aí do Acre. Joana, olha só, a segunda hipótese, Joana Mansur, ó, a segunda hipótese em que está presente a atenuante, mas ela não pode atenuar a pena, é exatamente no caso da pena base ter sido fixada no mínimo. Por quê? Porque se a pena base já foi fixada no mínimo, diz a doutrina, a atenuante não pode fazer com que essa pena fique aquém do mínimo. Mas aonde é que está essa proibição? Onde é que tem uma norma dizendo que na segunda fase do cálculo da pena, essa pena não pode ficar aquém do mínimo? Onde é que tem isso? Na primeira fase tem. Na primeira fase tem o artigo 59, inciso 2, dizendo que a pena base não pode extrapolar os limites do preceito secundário. Mas na segunda fase não tem nenhuma norma restringindo, limitando o juiz. Não tem. Não tem.
Mas tem uma súmula, a súmula 231 do STJ. A súmula 231 do STJ proíbe a pena em razão de uma atenuante ficar aquém do mínimo. Mas essa súmula, de acordo com parcela da doutrina, é inconstitucional. Essa súmula que não permite uma atenuante fazer com que a pena fique aquém do mínimo, ela viola o princípio da legalidade, súmula 231 do STJ, ela viola o princípio da legalidade, ela viola o princípio da isonomia e ela viola o princípio da individualização da pena. Ela não está permitindo ao juiz aplicar uma atenuante de pena. Então, muitos criticam essa súmula 231 do STJ, dizendo que ela viola, de uma só vez, os princípios da legalidade, isonomia e individualização da pena. Repito, pessoal, para ficar mais claro, repito. Na primeira fase, o legislador não deixa o juiz extrapolar os limites mínimo e máximo. Ótimo. Mas na segunda fase não tem norma limitando o magistrado. Temos essa súmula. Mas se eu não tenho norma, será que essa súmula não está violando o princípio da legalidade? Essa súmula não deixando o juiz aplicar uma atenuante, não está violando o princípio da isonomia, muitas vezes obrigando o magistrado a tratar duas pessoas desiguais de forma igual? Será que não está violando o princípio da individualização da pena? Então este foi o vídeo de hoje, as dicas de hoje, bem mais complexas. Olha só o nível que chegamos aqui no Periscope. Eu tenho que alternar o nível, né? Temos até professores assistindo, a professora Joana, por exemplo, assistindo, e outros tantos assistindo. Então eu fico variando as dicas entre dicas mais fáceis e dicas mais difíceis. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Eu volto hoje. Hoje eu vou dar a dica a respeito do artigo 66, lá do aeroporto. Então vocês se preparem. Vai ser por volta das 10 horas da noite, horário de Brasília. Vocês se preparem. A hora que eu estiver indo para Teresina, eu vou dar a dica a respeito do artigo 66. E eu já aviso, lá no artigo 66, nós vamos falar hoje de culpabilidade. Lá no artigo 66, nós vamos falar de culpabilidade. Tá bom? Então, galera de Teresina, já vejo muita gente de Teresina aqui presente. Legal. Galera também falando do sucesso que foi o nosso aulão do Ministério Público do Distrito Federal. Um abraço para Carol, um abraço para Gabi. Cuiabá, Mato Grosso presente. Tá aqui, olha só que interessante. Vão passar calor, já fiquei sabendo que lá em Teresina é um calor tremendo, não é verdade? Então um abraço para vocês, Manaus aqui, ó, Manaus, o Acre também está presente, apesar da Joana não ter destacado o seu estado, Salvador, tá aqui, ó, muita gente. Joia, pessoal, então eu esgotei o vídeo de hoje, de manhã, hoje à noite eu volto lá do aeroporto, com conexão 4G, vamos ver se vai dar certo, lá do aeroporto falando do artigo 66. Até mais.